Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta dando continuidade à nossa disciplina de propriedade intelectual, né? Você que assistiu aí a nossa última aula, pegou o conceito de propriedade intelectual, que se divide entre direito industrial, entre direito autoral e entre proteção sui generis, certo? Sendo que cada um desses três campos tem as suas espécies. O direito industrial, a gente viu as espécies na aula passada. A gente viu patentes, a gente viu as marcas, né? A gente só não viu indicação geográfica, porque a gente viu também desenho industrial. Mas a gente só não viu indicação geográfica porque esse é uma espécie que não tem muita relação com a área de tecnologia da informação. E hoje a gente vai falar do segundo campo da propriedade intelectual. São os direitos autorais. Tá? E os direitos autorais eles se dividem em direitos autorais geral, músicas, obras de arte, projetos arquitetônicos, esculturas, etc. E os programas de computador que recebem uma lei própria. Tá? A lei de direitos autorais é a 9.610 e a lei de software é a 9.609. Então, o que o direito autoral é? O direito é uma proteção, uma expressão do nosso espírito. É isso mesmo, o nosso espírito, uma forma metafórica, metafísica de dizer que nós, com os nossos sentimentos, nós expressamos isso em arte. Né? A percepção sentimental de um fotógrafo na hora de captar uma imagem emblemática, a percepção sentimental, espiritual de um pintor na hora de retratar aí uma coisa abstrata, como você vê em vários pintores famosos, a percepção artística de uma pessoa que está passando às vezes está lá na bad, né? Está triste ou está feliz e compõe uma música que vira um hit, que faz um sucesso. Então você percebe que a maior parte dos direitos autorais eles vêm da inspiração humana. É uma expressão dos nossos pensamentos e ideias, mas eu gosto muito de dizer que é uma expressão do nosso espírito. Eu sei que eu estou falando de uma coisa metafísica, não é uma coisa abstrata, mas é certo que nós não somos só carne, nós também temos o sentimento, e esse sentimento muitas vezes são traduzidos em obras artísticas, científicas, literárias, ok? Uma coisa muito importante que diferencia o direito autoral da propriedade industrial. Toda propriedade industrial ela tem um prazo de validade, a gente viu isso, né? Por exemplo, lá até mesmo as marcas que têm um prazo assim, indeterminado, duram para sempre, de 10 em 10 anos elas precisam ser renovadas. Se elas não forem renovadas de 10 em 10 anos, elas perdem a sua proteção. O direito autoral não. Enquanto você cria a sua obra e expressa ela de alguma forma, ela vai durar durante toda a sua vida. Você pode viver 200 anos, 300 anos, 400 anos. Enquanto o autor de uma obra viver, os direitos sobre ela, sobre a exploração econômica dessa obra, irão perdurar. Tá? Uma outra característica muito singular dos direitos autorais, que diferencia da propriedade industrial, é que eles não precisam de registro para ter validade. É isso mesmo. Você pode compor uma música, gravar um CD informalmente na sua casa e você simplesmente já passa a ser detentor dos direitos autorais daquela música. Você pode pensar esculpir, pintar, fazer um projeto arquitetônico, sabe? Produzir um texto literário, escrever um livro. Uma vez que você publicar esse livro, expressar ele de alguma forma, você não precisa registrar para ter direito sobre ele. Muita atenção em relação a isso. Os direitos autorais não precisam de registro para terem validade, ok? No entanto,
você assim se sentir mais seguro contra plagiadores que também podem falar, mas eu que fiz essa obra aí. A gente vê que no mundo da música tem muito disso de reivindicação, né, de canções e acusações de plágio. Então, uma forma de prevenir isso é você fazendo o registro. O registro ele não é obrigatório, ele é facultativo, mas você pode fazer para se garantir um meio de prova. No caso de livros, você pode registrar na Biblioteca Nacional. No caso de música, você pode registrar na Escola da Música. Obras de arte como esculturas e pinturas na Escola de Belas Artes e por aí vai. Filmes na Secretaria para o Desenvolvimento Audiovisual, por aí vai. Bom, eu falei para vocês, né, que os direitos autorais eles têm validade durante toda a vida do autor. Mas e se ele morrer? A gente tem vários autores consagrados, como Cazuza, Renato Russo, né, entre outros que morreram e deixaram obras aí icônicas que fazem sucesso até hoje. Será que a família desses autores podem explorar economicamente, ganhar dinheiro em cima desses direitos autorais? A resposta é: depende. Depois da morte do autor, os seus direitos autorais à família duram até 70 anos. Então a família do Cazuza com certeza até hoje recebe direitos autorais porque não passou 70 anos da morte do Cazuza, assim como não passou 70 anos da morte do Renato Russo. Tá? Agora, a família do Beethoven com certeza não recebe os direitos patrimoniais das composições do Beethoven, porque faz mais de 70 anos que Beethoven morreu. Assim como o Stephen Hawking, os livros de Stephen Hawking, com certeza a família ainda recebe os direitos autorais do Stephen Hawking, mas escritos de Leonardo da Vinci, né, que deixou aí grandes obras de direito autoral, eu nem sei se existe família viva, descendentes vivos de Leonardo da Vinci, nunca me pesquisei, mas suponhamos que exista. Eles não têm, pela lei brasileira, direito de explorar economicamente as obras artísticas do Leonardo da Vinci, porque faz mais de 70 anos que ele morreu. Então, só para lembrar, o direito sobre a obra autoral dura toda a vida do seu autor. No entanto, a partir da sua morte, os seus familiares, os seus herdeiros podem ainda explorar economicamente aquele direito por 70 anos, ok? E aqui você tem os 3 campos da propriedade intelectual. Só relembrando para vocês, a gente estudou propriedade industrial na aula passada, marcas, patentes, desenhos industriais. Aí a gente agora está estudando direito autoral, que são os direitos autor, direitos conexos e programas de computador. Está lá o número da lei que eu falei para vocês, tá bom? A proteção sui generis a gente também não vai aprofundar aqui, porque não tem tanta relação direta com o curso, talvez topografia de circuito integrado, mas por uma impossibilidade temporal, a gente não vai falar de topografia de circuitos integrados, tá bom? Bom, vamos lá. Primeiro, como eu falei, protege as criações do espírito. As criações devem ser originais, né? Você não pode plagiar alguém, não pode copiar a ideia de alguém. Criações devem estar expressas ou por qualquer meio ou fixados em qualquer suporte. Isso é muito importante. Porque, como eu falei, tudo bem, você não precisa registrar, mas você precisa expressar aquela sua ideia de alguma forma. Não adianta você falar assim, eu tenho toda a história de um livro na minha cabeça. Se alguém for escrever uma história igual, está me plagiando. Mas você escreveu esse livro, você tem um rascunho, seja no computador, no papel de pão? Não tenho não, está tudo na minha cabeça. Então você não expressou a ideia, não fixou ela em qualquer suporte, tá? Para você ter direito sobre a criação autoral, você precisa expressar ou fixar em algum suporte aquela sua ideia. Senão, não tem validade. Como eu disse, é independente de registro, autor é pessoa física, criadora, né? Porque somente seres humanos aí têm a capacidade de pensar e expressar sentimentalmente algum direito autoral.
Isso não quer dizer que a pessoa jurídica não possa ser detentora dos direitos patrimoniais do direito autoral. Se fosse a gravadora, a rádio, a TV não teriam direito sobre obras audiovisuais, por exemplo. Mas é fato que uma coisa é você ser detentor do direito patrimonial, outra coisa é você ser autor do direito autoral. São coisas diferentes, tá? Atenção a isso. Uma coisa é você ter o direito patrimonial sobre aquele direito autoral. Outra coisa é você ter a paternidade, a autoria daquela criação artística. Só pode ter a paternidade, só pode criar, né, algo uma pessoa física, tá? Uma pessoa jurídica não tem o poder de... você não tem como registrar um quadro como autor, uma empresa. Você não pode fazer isso, entendeu? Enfim, pertence ao autor tanto os direitos morais e patrimoniais. Aqui, como eu disse, né, existe uma diferença entre os direitos morais, e esse aí é personalíssimo, só tem como pertencer à pessoa humana, e os direitos patrimoniais, que também esses podem ser delegados, alienados, enfim. Tá? Direitos morais permitem ao autor adotar certas medidas para preservar o vínculo pessoal existente entre ele e a obra. Inclusive, o autor ele não pode, por exemplo, vender o direito à paternidade. O que significa isso? Você criou, tá? Isso vai até para o programa de computador, criou um programa de computador. Aí chega uma empresa interessada e fala o seguinte: eu quero que você me venda não só o programa de computador, mas o status de ter criado esse programa de computador, a fama, a reputação de ter desenvolvido esse programa, que a gente chama isso de paternidade. Você não pode vender, tá? Você não pode vender isso, porque o direito de paternidade é inalienável e irrenunciável, porque são direitos morais e não se confundem com os direitos patrimoniais, tá? Os direitos patrimoniais permitem ao titular do direito extrair um benefício financeiro e até mesmo vender para terceiros, como eu disse, né? A gente chama isso de licenciamento, o termo técnico não é bem venda, é licenciamento, mas apenas para maior compreensão. E aí, finalmente, nós chegamos no direito autoral especial. Por que especial? Porque ele recebeu um especial tratamento do ordenamento jurídico brasileiro. Tanto é que ele é tratado numa lei específica, que é a Lei 9.609, que diz em seu artigo 1º que programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em um suporte físico de qualquer natureza. Ou seja, você pode ter um programa de computador no celular, num tablet, enfim, numa televisão, e ainda mais agora, né, com a IoT, internet das coisas, em que você tem vários eletrodomésticos com acesso à internet e provavelmente até com um programa de computador. De emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, enfim. Aí aqui tem todo o conceito técnico do que a lei considera programa de computador. Professor, quais são as diferenças entre o programa de computador e o direito autoral em geral? Bom, primeiro, o prazo de validade. Enquanto o prazo de validade do direito autoral é 70 anos, enquanto o prazo de validade do direito autoral é durante toda a vida do seu criador, né, podendo aí seus herdeiros explorar por 70 anos, o prazo de validade do programa de computador é só de 50 anos. E assim, é engraçado falar que é só de 50 anos, né? Porque assim, faz até sentido você explorar economicamente uma música, por séculos ela pode fazer sucesso. Mas um programa de computador, em um ano ele já está defasado. Então, na verdade, o só não se aplica a 50 anos. O prazo de 50 anos para a proteção de programa de computador é bem elástico, é bem duradouro, né? Considerando a atual realidade que nós vivemos de um programa de computador sendo suplantado por outro mais eficiente. E outra diferença, a partir de que momento esse prazo ele é contado? A partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao ato da sua criação.
olha só, enquanto no direito autoral você criou e expressou o direito autoral, a partir dali ele já tem validade, no programa de computador não é assim que funciona. Você cria o programa de computador, certo? Você expressa esse programa de computador e aí ele não vai contar a partir da data da sua criação. Ele vai contar a partir de 1º de janeiro do ano seguinte à sua criação. Então, se você programou numa linguagem, sei lá, Sextap, não sei se vocês conhecem, devem conhecer muito mais do que eu, linguagem Java, eu só ouço os alunos falando de linguagem Java, mas eu não sei o que é isso. Vamos supor que você faça uma programação de linguagem Java e beleza, você faz isso no dia 1º de fevereiro do ano de 2020. Programou? Programei. Fez a linguagem computacional? Fez a linguagem computacional. A partir de quando vai ser contado esses 50 anos? A partir dessa data da sua criação? Não. A partir de 1º de janeiro de 2021. Tá? Então, essa é outra diferença. Não confundamos programa de computador, né, que é o software, com o hardware, que são as peças, e elas não são protegidas por programa de computador. Elas são protegidas por patente de invenção, tá? Até é possível você proteger você pode patentear um hardware que contém um software. Você pode fazer isso perfeitamente. E aí, ao invés de você proteger ali por um programa de computador, você protege por uma patente. Mas que, na verdade, eles se destinam a finalidades diferentes, isso sim. A patente é para um objeto físico, como é o caso do hardware. Já o software é uma coisa mais abstrata. Ele protege a expressão, a linguagem computacional. Lembrando que é muito importante também falar isso. Não é bem a ideia, a funcionalidade do software que você vai ter protegida, não. A funcionalidade do software, ela pode ser obtida através de várias linguagens diferentes. Aí vocês sabem. Você tem, por exemplo, um sistema operacional, Linux, Windows, quer dizer, todos eles têm a mesma funcionalidade, que é ser um sistema operacional. No entanto, as suas linguagens, programações e códigos são diferentes. Portanto, o que a lei protege não é a funcionalidade, atenção a isso. O que a lei protege é a expressão em linguagem computacional original. Tá, pessoal? Isso é muito importante você lembrar. Porque lembra que agora a gente está falando de um assunto do direito especificamente voltado para a sua área. Bom, deixa eu ver o que mais aqui eu posso falar, né? Vocês sabem que, inclusive, a gente tem pouco tempo para falar dos crimes cibernéticos, mas a Lei 9.609, assim como a Lei 9.610, falam sobre a pirataria. Pirataria é uma infração, tanto o fato de você produzir sem autorização, reproduzir sem autorização um programa de computador, é uma infração penal, é crime sim, né? Mas se você faz isso para uso pessoal, existe uma discussão doutrinária, se você deveria responder ou não o processo, mas a lei é clara, e o meu entendimento é que é crime, né? Quem aí compra programa pirata, usa programa pirata. Quem nunca fez isso? Eu não vou falar. Mas a lei tipifica essa conduta, sendo certo ainda que a lei pune com mais rigor quem ganha dinheiro em cima disso. O problema maior é quando a pessoa tira proveito econômico da pirataria. Aí, meu amigo, o crime ele é responsabilizado de uma forma mais dura. Tá bom? Enfim, como eu estava dizendo aqui, a parte do programa a ser protegida é seu código-fonte. Os aspectos técnico-funcionais não são protegidos, isso eu falei. Bom, comprovação da autoria é sempre passível de questionamentos em juízo, por isso que é importante. O programa de computador ele também não precisa de registro. Não precisa de registro. Porém, é aconselhável que você faça o registro. E aí, no caso, você também faz o registro no INPI. É interessante o programa de computador porque ele é o único
direito autoral em que você pode registrar no NPI. Vou repetir. O programa de computador é o único direito autoral que você pode, de fato, registrar no NPI. Não é obrigatório, mas você pode fazê-lo. Para quê? Justamente para evitar questionamentos em juízo sobre a autoria. O programa de computador, uma diferença para os direitos industriais, é que a abrangência dele é internacional. Então, assim, programas estrangeiros não precisam ser registrados no Brasil e vice-versa. Tá? Então, se você cria um programa de computador aqui no Brasil, ele tem validade em outros países também. Enfim, isso aqui não é tão relevante, até defasado. Aqui tem um quadro final comparando patente de invenção, patente modelo de utilidade, marca. É muito interessante você ler esse quadro para você lembrar dos prazos de proteção, para você lembrar a abrangência de proteção, se ela é nacional ou se ela é internacional. Lembrando que o programa de computador é internacional, ok? Enfim, muito interessante isso. E por fim, a gente está acabando aqui, tem os regimes de guarda, sigiloso, não sigiloso. Se você vai ficar com o código-fonte do programa, com o código hash do programa, tá? E vem o nosso trabalho, a nossa atividade, que eu vou postar lá no fórum. Basicamente, vocês vão inventar um software fictício. Tá? Se vocês já tiverem um software de verdade, já teve aluno meu que fez com software de verdade. Vocês vão inventar um software fictício e vão verificar junto ao site do NPI todos os procedimentos para registrar esse software. Você vai pesquisar isso no YouTube, vai pesquisar isso na internet, você vai pesquisar isso no Mesoslide, você vai pesquisar em tudo que você puder para você aprender na prática como faz para registrar um software. Depois que você aprender a teoria, você vai lá no site do NPI, você vai fuxicar lá, beleza? E vai simular um registro de software. Então, por exemplo, um dos requisitos é o pagamento da GRU, que é a taxa lá. Você gera a GRU para você poder prosseguir até mesmo com o preenchimento dos dados, porque o NPI só deixa você fazer o preenchimento dos dados se você gerar a GRU, tá? E aí você vai lá, quando você chegar na parte de preenchimento dos dados, você gere todas as informações necessárias, nome do autor, nome do software, nome do detentor dos direitos patrimoniais, enfim, linguagem utilizada. Você vai preencher todas as informações lá. E aí você vai fazer o quê? Você vai tirar um print, tem que aparecer o seu nome, e vai colar lá no fórum, beleza? Você faz também um comentário lá, além do print, faça um comentário dizendo qual é o escopo do seu software, para que ele serve. Então, assim, narre basicamente, o que eu vou pedir? Você narrar basicamente como foi a sua experiência, que você narre basicamente qual é o escopo do seu software, ok? E que você coloque lá o print do passo a passo não, da página que você tem preenchido todos os dados seu e do software. Beleza? Feito isso, você concluiu aí todas as atividades de trabalho do nosso curso, ficando faltando apenas o nosso teste, tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.